Olá, meu nome é Tassiana Maria Bal, sou professora de espanhol no Núcleo Regional de Guarapuava. Essa atividade faz parte de uma avaliação para ingresso PDE como prática, atividade prática. Nós vamos trabalhar com um conto de fadas e esse tema tem como objetivo a intenção comunicativa do tempo verbal, pretérito imperfeito do indicativo. Lembrando que essa atividade ela é desenvolvida para alunos do 9º ano do ensino fundamental. Quais são os objetivos? Nossos objetivos são conhecer os contos de fadas e as noções de versões que podem ser contadas de uma história. Lembrando que os contos, eles sempre começaram a ser divulgados, mas eles, quando foram concretizados a partir de um autor que escreveu, não foi esse autor que escreveu, sim foram histórias que foram contadas de uma pessoa para outra pessoa para outra pessoa e se materializaram como a parte escrita. Só que o modo como ele foi contado de uma pessoa para outra, ela sempre é a mesma? Será que as versões de se contar um conto da época que foi escrita ou da época que foi contada na realidade de hoje, elas permanecem iguais? Tem diferenças? Vamos analisar sobre isso na aula de hoje. Também vamos exercitar a compreensão auditiva e leitura do conto de fadas, além de conhecer a estrutura do tempo verbal pretérito imperfeito do indicativo e reconhecer os recursos linguísticos que compõem a significação do texto, né? Para isso, eu gostaria que vocês começassem a imaginar com vocês mesmos, respondessem a seguinte questão. Será que quem conta um conto aumenta um ponto? Isso acontece? Quando a pessoa relata, conta algo que aconteceu, ela aumenta algo ou ela diminui alguma informação? Há coisas que modificam, informações que se modificam? Outra questão que eu gostaria que vocês pensassem. Quando vocês eram crianças, nessa época, alguém contava historinhas para você? Ou na escola, ou em casa? Quando isso acontecia? E quem que contava? Quem acostumava a ler quando você era criança de contar essas historinhas? Baseado nessas informações, eu gostaria que vocês observassem essas duas figuras. A primeira é Juan e las Habichuelas Mágicas, João Pé de Feijão, e a segunda é Caperucita Roja, Chapeuzinho Amarelo. O que vocês vão pensar agora? Vão fazer em duplas. Lembrando que a gente está na sala no laboratório e vocês têm aí no Classroom essas imagens se alguém tiver com dificuldade de visualizar. Vocês em duplas vão escolher um dos dois e vão contar a versão de vocês, o que vocês conhecem sobre a sua história. 3 minutinhos para isso. Ok, eu imagino que cada um teve seu modo peculiar de contar. Baseado nessas informações agora, a gente vai pensar o que esses personagens faziam, o que era contado e narrado sobre essas histórias. Então, vocês podem pegar o celular, aproximar do QR Code que está aí na telinha do Classroom e verificar o que? Ações que eles cometiam. Vocês vão escolher um dos dois. Ou vocês escolhem Caperucita Marília, ou escolhem Juan e las Habichuelas Mágicas. Vocês vão ler um para o outro, vão se ajudar, né? E vão ver como esse relato está acontecendo sempre no passado. Uns 4 minutinhos acho que tá bom, né, pessoal? É claro que quem está com dificuldade com o celular pode usar, tem no Classroom também essas informações. E em casa, quem quiser, pode acessar o QR Code. Esse QR Code tem a historinha que foi usada para fazer essa atividade, para vocês terem conhecimento, se caso não conheçam, por exemplo, Caperucita Marília. Ok. Mas o que a gente viu aula passada, vocês lembram? Então vamos dar uma lembrada? É o seguinte, aula passada a gente viu as questões dos aspectos literários, ou seja, a gente viu a estrutura, as características do conto e também um pouco do aspecto gramatical, que era o pretérito perfeito simples. Porque para eu narrar uma história, eu faço a utilização tanto desse tempo verbal como do pretérito imperfeito. Por isso, hoje, o nosso tema ele abarca aspecto gramatical, pretérito perfeito de indicativo. Próxima aula, aspectos sociais, que a gente vai dar uma analisada, né?
isso, vocês vão ver também na atividade que tem aí no Classroom, que ele é uma história com a versão da Chapeuzinho Vermelho sobre o que aconteceu e a versão do lobo. Nessa atividade, o que acontece? Vai aparecer para vocês completarem os espaços, rellenarem os huecos. Vocês têm o auxílio, agora, para responder com o pretérito imperfeito do indicativo, o pretérito imperfeito simples do espanhol. E vocês vão ter um apoio aqui, que é um ícone de áudio, que ele vai ler e você vai responder de acordo com a leitura e com os passados que estão sendo utilizados nessa história. Vamos utilizar os 5 minutinhos para fazer e já continuamos. Agora que vocês já fizeram, vocês também puderam constatar que ele já faz a correção. Com cada slide que você vê, ele já faz a correção automática. Se ficar o ícone em verde, tá certo. Vermelho, alguma coisa não está bem. Assim que vocês finalizam, vai aparecer também o ícone da diapositiva, ou seja, os slides, os números de slides, os números de atividade de cada um e o número de acerto, e o total de acerto no final. Mostra a resposta e também é possível refazer. Podemos fazer uma competição, né, entre os colegas para quem acerta mais. Vamos para frente, pessoal? Então, depois que vocês escutaram, agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer a leitura em voz alta, cada um lê até o ponto. E aí vai para o colega sucessivo, né? Vamos começar. Agora que finalizamos e eu entreguei o papelzinho com a atividade, vamos fazer a atividade juntos? Ok. Sobre cuento, ¿hay alguna palabra desconocida? Ya hablamos sobre eso. Describe el inicio del cuento de Caperucita Roja. ¿Cómo se va a iniciar a historia? Érase una vez una niña que vivía con su madre, llevaba golosinas a su abuela, caminhava por el bosque. As ações você pode contar quais você quiser. Lembrando que tem que estar em pretérito imperfeito do indicativo. Caminhava e assim por diante. El cuento trata de acontecimientos de presente. ¿Es narrado en presente? ¿Es narrado en el pasado por el personaje o en el futuro? Ah, felicitaciones, tú que dijiste que es pasado. Sim, narrativa em passado. Que classe de palavras são as que faltavam no cuento? Substantivos, que são nomes? Adjetivos, que são características? Ou verbos, que são ações? Isso, ações, verbos. Qual é o tempo verbal que foi utilizado para essa narrativa? Parabéns! Pretérito imperfeito do indicativo. Quando eu uso? Quando que eu posso usar? Para descrever, para dar detalhes de informações sobre algo, uma situação, alguém. Por exemplo, con el tiempo el leñador se casó con una mujer, pero ella no era bondadosa ni amable, era malvada e egoísta, queria ser rica. Também posso utilizar para falar sobre hábitos, nossos hábitos do passado, como por exemplo, ella solía vestir con una capa roja, por eso todos la llamaban Caperucita Roja. Como se conjuga? Lembrando que ele é muito fácil, a conjugação muito parecida com o português. Quais são as diferenças mais significativas? Que no português é ava com V, no espanhol é com B. E no português, as terminações e conjugações do verbo de segunda e terceira declinação é ir, é ia. Só que no espanhol é com acento, no espanhol não é. Então, por isso, é o famoso verbo aba, ia, porque ou termina em aba, ou termina em ia. É um dos mais parecidos com o português e são pouquíssimos verbos regulares que a gente não vai ver nesse momento. Para fixar mais ainda, vamos treinar? Agora vocês têm um jogo Word Wall, vocês têm frases, vocês vão selecionar e vão ver a questão que pode ser a correta. Exemplo, os atores, firmar, firmaram autógrafos depois de cada função. Vamos jogar uns segundinhos? Ok, vamos para frente. Agora praticar, a gente vai praticar uma música que se chama Cuéntame um Cuento, do Listen Train. Vocês vão escutar e ele vai pausar nas partes que tem pretérito e vocês vão colocar a forma correta com o escuta, tá? Para fixar um pouquinho mais. Baseado após isso, a gente já fez 15 minutinhos, após isso vocês têm
uma atividade avaliativa para trabalhar no Classroom igual Redação do Paraná. Só que ele é em espanhol em outra plataforma. O que eles vão fazer? Vocês agora são protagonistas do conto. Vocês vão contar a vida de vocês. Para auxiliar, vocês vão poder usar essas sugestões de perguntas como quem era, onde estava, que hacía, onde vivia, a que se dedicava respondendo. E também vão pegar e vão escrever essa história e vão colocar aqui nessa parte da escrita e depois vão ler para treinar, para ver como que fica a parte auditiva. Então, isso para a aula que vem, tá? Se não der tempo, continuamos lá. O que a gente viu? A gente praticou a compressão auditiva e leitura de gênero motivadas. A gente refletiu sobre a revisão de narrativas e as versões possíveis, que a gente viu que realmente as pessoas contam de maneira diferente. Aprendemos sobre a formação e a conjugação do verbo pretérito imperfeito do indicativo e exercitamos a oralidade do joguinho WordWall. Muito obrigada e espero dúvidas para a próxima aula para fortalecer mais ainda o nosso conhecimento. Até mais!